Boa tarde a você que nessa tarde, aqui, final de tarde, né, aqui diretamente do Espírito Santo, a gente inicia mais uma live do Coletivo das Artes. Essa live é uma live especial. Por quê? Porque hoje nós damos encerramento ao segundo curso de férias do Coletivo das Artes, que teve a oportunidade e o prazer e o privilégio de receber diversos cantores brasileiros para estar conosco durante uma semana nesse curso. Nós conseguimos, ao mesmo tempo, estar com e também cantores populares. Tivemos uma live às 15 horas com os cantores líricos pelo canal do YouTube e agora estamos aqui já ao vivo e a cores com o querido, meu amigo, meu prezado, um homem de teatro que é referência, né, para várias pessoas, para uma geração, para várias gerações, aliás. Gustavo Ariani, boa tarde, Gustavo Ariani. Boa tarde, Lício. Que prazer aí encontrar essa turma e agradeço o convite teu e da Adalgisa nesse projeto lindo que vocês fazem aí com o Coletivo das Artes. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, Gustavo. Eu sei que muitos de vocês conhecem o Gustavo. Eu queria te pedir, Gustavo, se você puder chegar um pouquinho mais para perto e baixar um pouquinho a tua câmera, porque a gente vai te ver melhor, tá bom? Se vocês puderem, se vocês não estiverem visualizando bem a gente aí, ou eu ou o Gustavo no enquadramento, vocês façam a gentileza de falar com a gente aí pelo chat, né? Pelas mensagens, a gente vai lendo e a gente vai adequando aqui a nossa postura. Tá ótimo agora. Um pouquinho mais, se você baixar um pouquinho mais o seu celular, vai ficar perfeito. Já tá muito bom. Isso! Aí tá perfeito. Tem um enquadramento. Gustavo, daqui a pouco, eu só queria dar essa informação para o pessoal que está nos assistindo aí já. Daqui a pouco a gente vai ter uma live às 18 horas pelo YouTube, né, encerrando o segundo curso de férias do Coletivo das Artes. Nós já fizemos uma live exitosa, nossa primeira live pelo YouTube, transmitida pelo YouTube, agora às 15 horas, e com um recital de canto lírico dos nossos alunos, evidentemente cada um da sua casa. E esse é o momento, né, Gustavo, que a gente está vivendo em que cada um, de alguma maneira, encontra uma forma de se comunicar, de se expressar. E como teatro, música, arte em geral é expressão, e você está há muitos anos, eu queria que você falasse um pouquinho da tua história, da tua trajetória no teatro, na música, na ópera, nas artes cênicas em geral. Como é que você interfere com as artes cênicas e como é que as artes cênicas entram na sua vida e interferem na sua vida? Bem, a minha história com arte vem de pai e mãe, de família, que não tinha nenhum profissional de arte, mas eram assíduos frequentadores e ouvintes e apreciadores de todos os campos das artes. Eu nasci nesse ambiente e a música, principalmente através da minha mãe, era religiosamente diária e muito diversa, de Doris Day a Wagner, a Bach e tal. Minha mãe curtiu tudo isso e eu comecei a tocar violão muito cedo, até que eu encontrei o Villa-Lobos no violão. E aí me estimulou muito estudar música mais seriamente. Eu entrei na escola de música. E aí, olha só. Fiz Foi fazer o que lá, pedaço. Gustavo? Eu entrei fazendo composição. Já na Mas, na composição? verdade, eu já estava no teatro, porque eu tocava bem violão naquela época, saudosa época de tocar muito violão. E eu entrei num grupo de teatro e virei o músico, arranjador, diretor musical e tal, onde eu conheci o Eric Nielsen e Alice Reis. E a gente, depois de alguns anos com um grupo de teatro, a gente viajou o Brasil, a gente fez bastante coisa, até que a gente teve uma experiência em Brasília muito grande com formação nas cidades satélites de Brasília. A gente começou a desenvolver uma metodologia, um trabalho de
de educação através do teatro. E ali o Eric já era professor da Unirio, eu era o caçulinha do grupo. E aí ele teve a iniciativa, muito amigo do Ian Michalski, que era um grande homem de teatro, crítico do Jornal do Brasil, e aí teve a ideia de formar uma escola aqui que tivesse voltada para o mercado. E aí a Olha que gente legal. juntou a nata dos artistas do Rio de Janeiro e montamos a CAL, isso era 1982, e daí tudo começou, né? Eu interrompi meu curso na escola de música, porque a CAL foi um pouquinho voraz para implantar tudo, aquelas coisas todas, e eu voltei 15 anos depois e completei a minha formação como regente. Aí Olha só. já tinha rodado um bocado, e também me abriu muita coisa. Eu te conheci no Municipal através dessa formação. A gente aí... Eu fui dirigido pelo Gustavo, gente, na Flauta Mágica de Mozart, que para mim é uma ópera emblemática, né, Gustavo? E a gente foi um encontro assim de almas imediato, né, Gustavo? Foi muito. Irmão né, aquela amizade de infância que a gente começa velho. Exatamente, essa foi a sensação. Eu tinha muito medo, porque a montagem da flauta, eu vou tomar um tempinho rápido, mas muito rápido. A montagem da flauta era uma remontagem da mesma produção que tinha sido feita em alguns anos antes, né? Em 2005, por aí. 3 anos antes. 3 anos antes, né? E eu tinha muito medo de propor alguma coisa nova, mas ao mesmo tempo eu não queria copiar. Você me entende, né, Gustavo? Eu não queria copiar marcas, eu não queria copiar intenções que não eram as minhas, principalmente fazendo um papel como o Papageno, que é um papel histriônico e um papel que tem uma parte de divertissement, né? Tem uma parte de fala. E aí, no primeiro ensaio cênico, logo, eu falei, eu vou provocar para ver, vou provocar o diretor, no bom sentido, tá? Vou provocar o diretor, eu sou um provocador, né? Não sou como aquele Abu Janra, né? O Abu Janra que era um provocador para valer, né? Mas eu sou um provocadorzinho, né? Assim, filhote de provocador. Eu falei, eu vou provocar esse diretor, que eu gostei de conhecer ele falou umas coisas legais aqui no primeiro encontro da gente. Agora, nesse ensaio hoje, eu vou provocar ele um pouquinho. Gustavo, eu poderia sugerir alguma coisa, fazer aqui, tá? Aí a gente começou a trocar. E o ping-pong começou a acontecer, sabe? E a bola não caía de nenhum dos lados no ping-pong. A bola ia para lá e voltava para cá, ia para lá e voltava para cá. Daqui a pouco a gente estava rindo, conversando, trocando ideia, criando. Isso é que é o mais legal, né? Fazer ópera criativa. Foi uma experiência legal porque eu fiz a assistência do Moacir Góes. Na primeira montagem. Na primeira montagem, assistência, e o cenário era do Hélio Aschbauer, fez um trabalho magnífico, muito lindo. E a gente, quando retomou, eu também fiquei com medo de simplesmente cumprir o script, entendeu? Ctrl-C, Ctrl-V. Exatamente. E aí eu acho que o encontro com você foi me deixando à vontade, e você realmente provocou coisas muito legais que contagiou o elenco também. E a gente, apesar de preservar cenários e tal, a gente conseguiu criar um trabalho com muita personalidade nossa ali da hora. Foi muito prazeroso e a gente chegou num lugar novo, apesar de ser uma remontagem. Eu acho que a diferença estava justamente na performance, na questão interpretativa, no elo, na emoção, na comunhão que a gente conseguiu alcançar lá naquele momento. E uma coisa bacana dessa montagem é que existia uma interação muito presente, muito palpável, principalmente do Papageno, com atores que participavam. Tínhamos o Mozart em cena, né? Tínhamos o Mozart em cena, encarnado por uma atriz que hoje já ganhou o Caminho de São Paulo, foi trabalhar lá com Antunes. Não acompanhei a carreira daquela menina linda. Como é que era o nome dela? Michelle Bush. E eu acho que ela continua no teatro, né? Ela saiu depois do Antunes, ela hoje terminou o mestrado dela e está seguindo como diretora, professora e atriz de vento em popa, pessoa adorável. Agora, tinham 24 atores da CAL. Era uma parceria muito legal ali.
E que não era só, veja bem, geralmente em ópera a gente vê uma comparsaria que entra e fica dura, né, parada em cena. Eles não, eles tinham uma atividade fantástica, né, com a gente uma série de coisas, E com o Papageno, tinha uma área lá que as meninas, o Papageno queria encontrar sua Papagena e ia numa, ia noutra, e não ganhava ninguém. Papageno carioca. Gustavo, dessas experiências assim, eu lembro que antes disso nós também nos encontramos, quer dizer, a gente ainda não se, a gente se conheceu, mas a gente não teve a oportunidade de se reconhecer naquela época. Quando a gente foi para um estúdio ali perto da Central do Brasil e foi gravar uma trilha sonora de uma peça de teatro, que a trilha sonora era sua. Queria que você falasse um pouco dessa vertente do Gustavo, que é uma vertente de compositor, que tem as influências do clássico, mas não é, na verdade, ela é um stream que não é nem popular nem clássico. Como é que você define a sua linha de composição? Eu acho que ali naquele momento, era bem antes da gente se encontrar, talvez 20 anos antes, hein? Esse encontro foi 20 anos antes, né? E eu estava muito quente com a formação na escola de música, bebendo aquele conhecimento todo, desde a música clássica, a música contemporânea, e eu me atrevi a fazer um trabalho realmente contemporâneo, de uma música mais abstrata, mais concreta, usando elementos, usava velcro, vidro quebrado, gravei micos lá na Cal. Então eu fiz um experimento, e você participou de um coro que ela era todo gutural, né? Ele não tinha letra, era tudo gritos e sussurros e efeitos vocais, assim. E esse trabalho foi realmente uma pesquisa minha de tentar colocar, realizar um projeto com todo o conhecimento que eu tinha adquirido ali. E foi muito interessante, que era uma formação muito exótica, eram 4 flautas, trompa, uma percussão gigante do Joaquim Abreu, lá de São Paulo, do Zequinha Abreu, e tinha também vibrafone, né, que ele tocava. Então era uma sonoridade bastante estranha nesse mundo contemporâneo e cavernoso. A peça era o Nosferatu, era uma versão do Nosferatu, né? E foi em cartaz, né? Com a trilha sonora sua, né? Ficou em cartaz bastante tempo. E Teresa Fagundes também, que estava formando comigo, ajudou também e regeu grande alguma coisa, musicista. escreveu outras. A gente fez em parceria, inclusive, com o Mário Eduardo Viana Vaz de Mello, que a gente era tudo colega ali da escola de música, e saiu com a minha direção musical. A gente chegou naquele espetáculo ali. Gustavo, a Cal e a sua vida de artista, elas evidentemente não poderiam deixar de ser, porque você é um cara que se entregou de corpo e alma a essa instituição de ensino, e hoje você tem inclusive um curso superior, né? Fora as pós-graduações que você tem dentro da área de artes cênicas, todos os cursos voltados a essa vertente das artes cênicas e principalmente do teatro e também algumas outras linguagens, né, das artes cênicas, linguagens teatrais também, né, televisão, cinema, tal. Eu queria que você falasse um pouco da Cal, dessa tua experiência como gestor e artista. Quer dizer, essas duas facetas dentro de um único personagem, quer dizer, dentro de um único homem, né, que é esse personagem real, né, da vida real, né, que é o Gustavo. Como é que você avalia o papel dessa instituição e como é que você se relaciona, o Gustavo artista se relaciona com o Gustavo gestor e com essa instituição? Como é que você vê isso e a importância disso na tua vida e na vida do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Porque a Cal tem tem revelado grandes artistas, não só para o teatro, como para o cinema e para a televisão. A Cal nasceu com o propósito de realmente preencher uma lacuna que tinha nas academias, nos conservatórios, que tinha um trabalho muito teórico, muito desenvolvido, e a gente realmente fez um trabalho prático voltado para o mercado do trabalho, montando um corpo docente de profissionais atuantes. Era a condição original da gente, e isso deu muito certo, porque
né? A procura, logicamente, despertou interesse grande. A gente estava com Sérgio Brito, Glorinha Boyten-Miller, Aderbal, Amir, o Rubens Correia, Ivan de Albuquerque, né? Domingos Oliveira. Então, tinha uma turma da pesada fazendo o melhor trabalho possível. Isso deu um start muito importante para a gente. E a gente começou com cursos livres, só troca de experiências. Aos poucos, a gente viu, não, a gente tem que dar uma forma para isso. E a gente criou o nosso curso profissionalizante, hoje chamado Curso Técnico de Formação Profissional de Ator. Esse curso já está aí com 38 anos de estrada e realmente foi aprimorando a sua matriz curricular, entendeu? A gente incorporou todas as disciplinas pertinentes da formação do ator, sempre focado com o mercado de trabalho, criando os vínculos direto com produtoras, produtor de elenco, entendeu? E a gente conseguiu um espaço importante aí. Isso tudo foi desenvolvendo até que a gente coçou de que a gente tem que tornar isso um nível superior. A demanda, né, todo o arcabouço educacional do Brasil exigindo títulos para professores, entendeu? E é um mercado difícil, não tinha muito professor com formação acadêmica de título de mestre, doutor. As grandes feras não tinham isso. E era uma limitação muito grande para a gente, que a gente postergou esse passo, entendeu? Até que a gente sentiu firmeza. Em 2012, a gente abriu o curso superior bacharelado em teatro, com formação de ator como ênfase principal, e a gente já está há 8 anos desenvolvendo o curso superior. Eu acho que tem um papel importante na história carioca e do Brasil. Muita gente passou, tem muita gente aí. E a gente não vê só no palco como ator, né? Porque muita gente entra na escola e desenvolve outras habilidades. Um vira iluminador, o outro vira diretor, o outro vira dramaturgo. E é a efervescência dessa inquietação que a Cal propicia, que as pessoas vão se identificando lá dentro e vão buscando seus rumos. Gustavo, aí... você gostaria ou poderia, né, citar alguns nomes de artistas que estão aí no mainstream da cena brasileira, que passaram pela Cal e que muitos deles têm orgulho de falar da Cal? Olha, tem bastante gente. Vou citar alguns mais: Marcos Palmeira, Camila Morgado, Fábio Porchat, Paulo Gustavo. Paulo Gustavo fala sempre, o Paulo fala sempre da Cal. Sempre, né? sempre. Muito carinho, amigos. Zélia Duncan foi engraçado que ela fez o curso técnico lá, e aí ela voltou agora e fez a formação do bacharelado agora, junto com Luciana Braga. E olha só. Tem muita gente do teatro, o pessoal da Companhia dos Atores, César Augusto, Marcelo Olinto, a Suzana Ribeiro. Então, tem muita gente. Tem muita gente. Que passou. Bacana aí. Isso, né? Muito legal. Gustavo, vamos falar um pouquinho da tua vertente ligada às artes menos popularizadas ou menos visíveis para o grande público, né? Que você faz parte, né? Você falou da ópera, você falou da tua participação na Flauta Mágica quando a gente se conheceu, e eu tive o prazer e a honra de não só te conhecer, mas de ser dirigido por você, e dali surgiram outras coisas também nossas que a gente vai falar mais adiante. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de outras experiências que você teve com ópera, com música sinfônica e com cinema e música sinfônica. Bem, o campo da ópera foi uma coincidência ali naquele momento que eu voltei para a escola de música e me formei em regência, e a Helena Severo estava na presidência do Teatro Municipal e teve uma ideia de trazer os encenadores de teatro para colaborarem com as produções de ópera ali dentro. E o primeiro convite foi ao Moacir, depois ela convidou o Aderbal, ela convidou o Sérgio Brito, e eu trabalhei muito co-dirigindo com eles. A gente fez a Flauta Mágica, fez o Elixir do Amor, fez o Baile de Máscaras, e fez o Macbeth, e foram experiências incríveis. Dali, depois, eu fui convidado para dirigir ali naquela ópera ao meio-dia, eu dirigi a Cenerentola também ali, e foram
momentos muito ricos assim de aprendizado também, né? É um espaço de criação rápida, diferente do teatro. A gente sempre brinca, né? Falar eu te amo no teatro, você precisa de 2 meses. Aí você faz uma ópera em 4, 5 semanas, com 400 figurinos, coro, é uma coisa muito diferente Louco. do teatro, né? A música é um amparo muito grande, uma solidez muito grande, até e adquirir a temperatura dramática dos personagens. Ela dá um amparo que dirige, né, facilita um pouco essa Orienta um pouco, condução. né? Então a velocidade a gente se surpreendia, porque o relógio, né, o relógio é de 9h30 a 1h30, com a orquestra, com o coro, é tudo muito rápido. No teatro a gente fica 8 horas, 6 horas, enchendo, né, buscando a forma de dizer eu te amo. Então foi uma experiência muito rica que eu acho que depois somou com o teatro. Agora, estando ali com toda a minha ligação com música, surgiu também o projeto do filme-concerto, já na gestão da Carla Camurati. Ela tinha o projeto de música e imagem, que ela projetava filmes com orquestra ao vivo, e eu, por acaso, estava representando uma instituição alemã, que se chama, eu sei falar, Filme Filarmônico, né? Em português, Europees Film Philharmonique, eu não sou bom de alemão, e eles têm um catálogo imenso de obras de cinema mudo com as partituras que o Frank Strobe recuperava e reeditava e sincava com as imagens, e ele fez um catálogo bastante grande. E eu tive a sorte de conhecer essas pessoas e propor uma representação aqui no Brasil. Fiquei de representante e fundei aqui o Latino América Filme Filarmônico. E aí a Olha gente fez só. vários filmes ali ao vivo, com orquestra ao vivo, né? Filmes mudos, a gente fez Chaplin. Você trouxe Fritz Lang, né? Você trouxe Fritz A gente Lang para trouxe cá, Fritz Lang, Metrópolis. e trouxemos também o Nibelungos, do Fritz Lang, maravilhoso. Aí, que Fizemos maravilha. o Eisenstein, né, que é o Coração do Potemkin. Fizemos o Nosferatu. Quer dizer, foi um momento bastante... E o Chaplin, né? E o Chaplin E o também, Chaplin, né? Luzes da Cidade, e o Garoto a gente fez. E aí é Fantástico. sucesso, porque ela fez o projeto para as escolas, né? E o teatro abarrotado de escolas de adolescentes e crianças vendo aquele Chaplin com orquestra ao vivo, realmente emocionante. E como foi a tua experiência, por exemplo, com um filme como Metrópolis ou Encoraçado Potemkin, ouvir a trilha, entre aspas, trilha sonora, né? Ouvir a orquestra tocando a música para o filme acontecer ali, ao vivo e a cores. Como é que foi a sua experiência sensorialmente falando? Eu acho que é um impacto tremendo, né? A gente fez Alexander Neves, que foi o primeiro que a gente Lembro. fez, o Alexander Neves. Mas teve assim, para você ver, a gente estava fazendo o Encoraçado Potemkin e estava em 2013, aquele momento político brasileiro, as conturbações na Cinelândia. E eu me lembro que tem aquela cena antológica da escada de Odessa, né? Que é uma opressão total Aquela do cena é exército forte. russo, muito forte, e na Cinelândia estava com muito pau comendo na Cinelândia, a gente fazendo com o público dentro, preocupado como é que saía. Mas eu acho que toda essa experiência foi muito emocionante. Eu acho que a música suando ao vivo com aquela tela gigante que a gente conseguiu montar é uma experiência que deve voltar. Muita gente tem que conhecer, tem que viver essa experiência. Eu acho que sensorialmente leva a lugares bem emocionantes. Com certeza, Gustavo. Eu lembro bem desse período porque justamente em 2013, quando esses eventos estavam acontecendo, e eu não quero entrar aqui nisso porque a gente vai perder um tempo enorme falando desses eventos, mas eu me lembro porque a gente estava fazendo a Valquíria no Teatro Municipal do Rio também em 2013, e ensaiando, e teve dias que a gente teve que ficar mais 1 hora e meia no teatro, tomando cafezinho e batendo papo. Foi bom, Isso foi o que foi aconteceu nessa noite lá. Ninguém conseguia sair do teatro. E é legal, tem um lado legal nisso, porque o teatro eu acho esquisito esse negócio, eu sempre achei esquisito esse negócio da gente sair do teatro, assim, mal acaba o ensaio e sai correndo para casa. Porque o teatro é a nossa casa, né, Gustavo? A gente
a gente se sente imantado àquela casa de espetáculo, somente o Teatro Municipal, que é um palácio, né, da arte lírica, do balé, do teatro também. Já teve várias obras, né, vários grandes atores passaram por aquele palco, né? E eu lembro que mais ou menos nesse período, talvez um pouquinho antes, na época dos 100 anos do Teatro Municipal, já se vão 11 anos atrás, Gustavo, eu e Gustavo tivemos um papo sentados num bar da cidade aqui, um bar carioca, né, degustando uns pasteizinhos e tomando uma bebidinha. E a gente teve uma ideia de fazer uma grande homenagem, não só aos 100 anos do Teatro Municipal, como também a figura que é o maior. Muita gente não sabe disso, Gustavo. Um dos maiores responsáveis por hoje, nós temos aquela casa linda ali no centro da cidade, que é o Arthur Azevedo. Conta pra gente um pouquinho dessa história e no que deu isso. Bem, isso foi aquelas coisas, aqueles acasos maravilhosos, sincronia total, né? Eu sou apaixonado pela obra, estamos falando de Arthur Azevedo, e ele escreveu uma obra que é uma joinha, aos 17 anos de idade, o primeiro texto dele, que se chama Amor por Anexins. Eu não sei se as pessoas sabem o que é Anexins, mas são provérbios, né? Ele criou um texto onde tem um apaixonado por uma dama... Exemplo, né? Um exemplo, né, Gustavo? Onde comem um, comem dois, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Isso são anexins. Anexins, né? E ele só fala em anexins. O brilhantismo do Arthur, ele consegue escrever uma peça de 1 horinha, onde o personagem emenda um anexins no outro, dando sentido, né? É incrível os encaixes que ele faz. E eu tinha Isaías. Até que você... Isaías. E você estava com a Ruth na mesa, a Ruth Sterck, né? Queridíssima Ruth Sterck, e vocês querendo trabalhar junto, e vocês perguntando o que a gente pode fazer em homenagem a esse momento do teatro. E aí eu falei, vocês dois, vamos fazer uma adaptação do Amor por Anexins. E estava na mesa também o saudosíssimo, queridíssimo, brilhante pianista Aurélio Meller, né? E aí a gente juntou força e vocês criaram um roteiro musical. Criamos, não. Você foi o roteiro. Porque vocês tinham isso. Eu tenho essa experiência de ópera, mas vocês têm isso assim, né? É uma coisa para vocês fácil. Vocês vão associando as ideias rapidamente. Eu tinha alguma coisa, mas a gente construiu realmente uma joinha musical, que eu espero aí que o casal Adalgisa e Lício possam, talvez, né? E foi um momento muito gostoso de criação e um espetáculo bastante saboroso. A gente fez. Tivemos o Arnaldo Marques na co-direção, né, desse espetáculo, dando o braço direito do Gustavo. Tivemos uma luz muito especial. Wilson Reis na luz. Wilson Reis na luz, uma luz pontual. O espetáculo ele tinha uma sincronia. Pessoal, eu lembro que o Sérgio Brito, nosso querido e saudoso, inclusive com quem eu trabalhei muitas vezes, e eu sei que você e ele, Gustavo, têm uma relação muito forte. E o Sérgio foi fazer uma matéria com a gente passou a fazer parte de daqueles programas que ele tinha na TV Brasil. Mas o mais legal era que o Arthur Azevedo ele foi responsável pela construção do Teatro Municipal do Rio. E meses antes, pouco antes, 1 mês e meio, 2 meses antes, eu acho, ele faleceu. E ele não viu a estreia, não assistiu a estreia do Teatro Municipal. A inauguração, desculpa, estreia, inauguração. E o espetáculo acabou sendo uma homenagem ao Teatro Municipal, sim, né, ao canto lírico, à ópera, ao teatro, mas via Arthur Azevedo, né, homenageando ele. Eu senti naquele ano um pouco falta dessa homenagem à figura do Arthur Azevedo. E nós conseguimos, de uma maneira muito singela e muito despretensiosa, eu acho. Despretensiosa, né? E arrancar, inclusive, elogios da Bárbara Eleodora, cá entre nós, né? Nossa, ela foi na última semana, não deu para publicar a crítica, mas ela mandou pra gente com o maior carinho um texto, ela achou muito saboroso. Se você tiver essa crítica, eu queria guardar como lembrança, porque
não pela questão assim né, de usar essa questão, usar isso mas não, a gente já, acho que graças a Deus a gente já está acima dessas circunstâncias. Mas eu acho que assim a importância dessa mulher também para o teatro, né, Gustavo? Foi muito legal, o reconhecimento dela foi bem bacana, assim, mesmo que não Gustavo, tenha sido publicado. O Arthur Azevedo, ele compôs músicas para esse espetáculo, né? Eu não sei se foi ele que compôs as músicas, mas certamente as letras eram dele. Não, mas esse espetáculo não, ele fez para os outros. Não. Sim, para o Amor, para a peça teatral, né? E a música do Amor por Anexins se desencaminhou e ficou só a poesia, o texto. Exato. E nós acabamos fazendo a quatro mãos, na verdade o Gustavo propôs uma série de ideias, o Aurélio, eu e a Ruth fizemos a quatro mãos um roteiro musical. Fizemos a quatro mãos, total parceria aquele roteiro, muito. Ela se sentia à vontade com uma coisa, ela jogava ali, e era no fluxo do ensaio, você sentia, foi uma coisa muito espontânea, porque você ia sentindo alguma coisa, e tem essa coisa, vamos botar isso aqui, foi muito work in progress, né? Ali. Pessoal, rolava paródia de Aida, de Gioconda, rolava paródia de Barbeiro de Sevilha, e a letra que a gente colocava nessas canções, nessas áreas, nesses trechos da ópera, tinha trecho de coro, tinha a área do toreador, tinha a área da Rosina, né? As letras... Bizet, tinha Carmen, tinha Trovatore, o coro dos ferreiros, né? Só que as letras que a gente usava eram as letras do Arthur Azevedo. E encaixavam assim, como se fossem... E a gente foi pesquisar o que era isso, né? O que mais perto a gente chegou de definição foi burleta musical. Burleta musical, é isso aí. Agora, Gustavo, eu lembro que na mesma época que a gente estava fazendo o Amor por Anexins, você dirigiu uma peça teatral ali em Botafogo, naquele teatro, naquela casarão. No Teatro Poeira, né? Teatro Poeira. Fala um pouquinho dessa tua vertente de diretor de teatro. Aí não foi nem direção, eu convidei. Ele foi uma produção minha. Produção. Foi produção, eu chamei o David Herman para dirigir, com o Luiz Furlaneta e o Paulo Trajano no elenco. Um texto irlandês chamado Pedras dos Bolsos, e foi realmente um sucesso muito grande, foi reconhecido, era 2010, foi reconhecido como um dos 10 melhores espetáculos da temporada, pelo Globo. E outra coisa que dá vontade de remontar, porque é sempre pertinente. Foi muito bacana. Legal também que depois que a gente fez o Anexins, não ficamos circunscritos só ao Rio de Janeiro. Fizemos uma temporada longa, ficamos um mês no Teatro Café Pequeno, ali no Leblon, né? E depois fomos convidados pela Cláudia Andruzé, que ela teve aí, não sei se ela continua com a gente, mas ela estava aí na sala, nos prestigiando. A Cláudia Andruzé, que foi a produtora do 14º Festival Aldo Baldin, né? Lá em Florianópolis. E ela convidou a produção do Anexins para ir para lá. O Gustavo naquele momento estava super ocupado, mas ensaiou com a gente no Rio de Janeiro exaustivamente. E quem foi, olha aí, a Cláudia está aí, está falando aí que tá aí, ó, olha aí, tá mandando até um coraçãozinho aqui, um olhar de coraçãozinho. E levamos o Anexins para o público de Florianópolis, com o Arnaldo Marques, que foi com a gente. Acho que você não foi, né, Gustavo? Você não podia ir, tinha um compromisso. E depois voltando aqui à região sudeste, fizemos uma circulação em 6 cidades aqui do Espírito Santo, do interior, 5 do interior, e terminamos a temporada, né, dessa pequena mini turnê pelo Espírito Santo. Aí o Gustavo veio para o encerramento da temporada. O Gustavo veio e aquele VaptVupt, aquela ponte aérea Rio Vitória, mas veio a tempo de dar uns retoques finais no Anexins e ver ele no Teatro Carlos Gomes, que é uma gracinha, uma joia perfeito. Também, é uma graça, ficou muito bem ali, muito bem. Legal. Gustavo, vamos sair dessa vertente, vamos entrar nas inquietações. Eu acho que é importante a gente falar, porque um artista
como o Gustavo, é um artista inquieto, é um ser inquieto, é uma pessoa que se movimenta e mobiliza. O importante é isso. Não é uma coisa, que não é não é uma energia que não tem direção. O Gustavo é um cara que consegue canalizar essa energia numa direção que ele quer. Ele tem essa habilidade. Eu acho que é uma grande virtude tua, Gustavo. Fala um pouquinho das inquietações, fala um pouquinho desse momento. A gente já está caminhando para digamos assim, a terceira parte da nossa live, antes da gente encerrar. Mas eu queria saber o que te inquietou nos últimos anos, né? O mundo está transformando muito rápido. Essa pandemia deu uma chacoalhada, deu uma corda, deu um sacode em todos nós, né, por vários motivos, mas também pela questão artística, que é uma das categorias que mais tarde vai começar de maneira presencial a voltar à sua atividade. Então, eu queria ouvir de você o que é esse momento e o que te inquieta e o que te provoca, no bom sentido. Eu acho que a transformação, o desenvolvimento da civilização, entendeu? Esses momentos são muito importantes, né? O Brasil também vai aprender muita coisa com isso. A arte é o último vagão do trem, ou seja, é o primeiro a descarrilhar e o último a voltar para o trilho. Então, isso é uma angústia muito grande para todos nós, né? Mas eu acho que provocou muitos caminhos, muitas linguagens, muita coisa que apareceu agora vai ficar. Mas, ao mesmo tempo que vai ficar essa questão virtual toda, eu acho que na hora que voltar a um presencial normalizado, eu acho que vai ter um boom. O que a arte prosperou de informação e comunicação nas casas de todo mundo na verdade, a melhor companhia de todos. Entendeu? Não há o reconhecimento, mas o fato é que os artistas, os que colaboram com a arte, todo o conjunto de trabalhadores que possibilitam fazer os vídeos, os filmes, entendeu? E isso tudo é muito potente. E não tem como isso adormecer. Eu acho que vai todo mundo correr para show, para bloco, para teatro, para cinema. É o oxigênio da vida. Então eu não tenho, eu fico angustiado com o tempo, com o decurso de prazo para chegar nesse momento, que vai ser penoso, não tem saída, é um momento difícil. Mas eu estou cheio de esperança. Eu acho que é uma renovação, é um impacto e vai ser valorizada a importância do afeto e da consciência através da arte. Entendeu? Então, acredito nisso piamente. E o desafio, a inquietação, é como é que a gente absorve isso e coloca na nossa rotina de trabalho, como as alternativas que a gente pode ter com isso, o que a gente pode agregar de valor com isso. E tem experiências muito incríveis. Como é que a gente transformou a Cal em EAD em 3 semanas? Eu ia te perguntar isso. Eminentemente presencial, muito difícil trabalhar com o EAD, mas, entendeu? Emocionante a adesão dos professores, né? A inquietação contagiante de todos eles, buscando caminho e quebrando a cara. Aquele professor mais velho que não tem nem WhatsApp, entendeu? Tendo que criar um Zoom. Isso tudo hoje a gente reconhece muita coisa legal. Tem aí. É difícil, não dá para encenar, o trabalho de corpo é mais difícil, o trabalho de interpretação é mais difícil, mas é curioso no processo de interpretação que a valorização do trabalho de mesa foi incrível. É um resgate do trabalho de mesa de uma forma muito especial, porque tivemos tempo de verticalizar um estudo profundo da dramaturgia, a consciência do personagem, entendeu? Então, muito ganho veio para isso, que eu acho que vai ficar, vai ter uma retomada desse trabalho também, entendeu? De mesa, de aprofundar antes de ir para a cena. Isso tudo aconteceu muito ricamente. Não? Eu acho que essa reclusão de todos nós, né, num determinado momento, e talvez ainda hoje,
ainda exista essa perspectiva muito clara, né, dessa reclusão, da gente estar impedido de explodir. Então a gente tem que implodir, né? E eu acho que essa implosão, ela fez a gente ter que fazer a faxina interna, né? E esse processo da mesa, ele é um processo que requer esse espaço, né? Essa investigação individual. Porque você está numa mesa, mas você está numa mesa falando com o outro por um objeto, na verdade você está ali. Tem uma ideia de solitude nisso, mesmo que não seja de solidão. Uhum. Tem uma coisa de solitude nesse nosso meio, insólito solitude. Queria fazer justamente propositalmente essa provocação. E você não acha, Gustavo, que a tua atuação, e eu acompanhei um pouquinho de perto, né, esse processo rápido, veloz da CAL para o ambiente virtual de ensino, você não acha que você provocou isso, ou você continua provocando essa necessidade que o ser humano tem, que eu acho, de evoluir? Não sei se evolução não é necessariamente sempre boa, mas você não acha que o ser humano tem que aprender a se relacionar com essa questão evolutiva? Eu acho fundamental, e eu acho que talvez a palavra mais forte hoje em dia, que tem temperado de forma até um pouco, vou usar o termo paralisante um pouco, e eu percebo isso muito nos alunos, que é a palavra medo, né? Você não pode ter diante disso o medo paralisante, né? A apreensão é natural, mas você tem que meio que tapar o nariz e mergulhar no rio. Não tem muita saída. E nessa hora eu acho que a gente mais experimentado da vida e tal, a gente pôde liderar esse acolhimento a uma ideia até revolucionária para o teatro, que é fazer ele online. Concordo. Entendeu? E as dificuldades técnicas também, a desigualdade digital aparece. Tem um que tem uma internet incrível e tem espaço na casa, tem outro que mora com o irmão mais novo no quarto. Então, isso tudo foi muito difícil. Isso tudo fica muito aparente, mas eu acho que a gente conseguiu entusiasmar, entendeu? Grande parte, e acho que buscando caminhos de metodologia de ensino, discutindo como aplicar os melhores conteúdos da melhor forma, e eu acho que a gente conseguiu uma consistência bastante interessante que a gente vai adotar no futuro também, entendeu? Acho que tem como equilibrar o estudo. Eu acho que a concentração aumenta. Às vezes, dentro de uma sala de aula, o cara fala aqui do lado, o aluno fala com o outro fala... O online também tem uma concentração que a gente deve estar atento. Ele tem certeza. Uma possibilidade também que ele provoca, sabe? Com certeza. Foi discutido com os professores e eu acho que tem ganhos legais que vão contribuir para o desenvolvimento das linguagens e do setor cultural. Legal. O teu corpo docente já é um corpo coeso há muitos anos. É um corpo. Mas você não acha que essa coesão aumentou também? Essa situação de necessidade acabou unindo mais as pessoas, as pessoas se ajudaram, se interferiram umas com as outras, se conheceram mais, né, também. Você fazer uma reunião no Zoom com todo o corpo docente reunido, a gente conseguiu fazer 3 ou 4, a gente consegue fazer reuniões no presencial setorizadas. Os professores dessa turma, os professores, muito difícil juntar todo mundo. No Zoom foi possível. Então, quando você olha aquele corpo docente todo junto, pensando junto, foi realmente comovente e deu uma liga muito grande entre eles. Muito grande. Legal. Eu queria aproveitar esse gancho, porque a Cabocla Queiroz, a Adriane Queiroz, nossa querida soprano que trabalha na Staatsoper Berlim e em vários teatros como convidada na Europa, né, e no mundo afora, ela que é uma grande cantora, ela esteve com a gente essa semana, Gustavo, aqui no curso de férias do Coletivo das Artes, ela e o Atalayan.
e nos deram esse grande prazer, esse privilégio de poder falar para os nossos alunos brasileiros, não só daqui do coletivo, mas outros alunos também convidados para o curso de férias. E ela está aqui falando exatamente sobre esse momento também que eles estão vivendo lá, já estão um pouquinho diferentes, os teatros já estão começando a reabrir, e ela botou corretíssimo corretíssimo, encontrar novos caminhos é a solução. E a gente sabe que não dá para fugir, não dá para fugir. A gente teve uma experiência essa semana aqui, Gustavo, muito legal. Eu acho que isso acaba também provocando um amadurecimento, principalmente dos jovens, porque o jovem está muito acostumado a sair, a saída de casa acaba sendo um pouco evasiva, né? Às vezes, não sempre, mas muitas vezes ele sai de casa e ele vai para uma outra realidade. E esse momento, como é que você viu isso em relação aos teus jovens? Você tem um grupo de alunos que oscila muito, tem gente jovem, tem gente já madura e tem gente bem madura. Todos os alunos, né? Eu tive o privilégio de dar aula na Cal de 2015 a 2019, foi um prazer, uma honra e continuará sendo sempre uma honra ter dito e ter participado disso. Quem sabe, oxalá, a gente volte a participar um dia, mas a gente sabe que esse corpo discente é bem heterogêneo em termos de idade. Como é que você viu essa reação dos alunos? É muito variada. Teve reações muito positivas, reações mais acanhadas. Agora, eu acho que quando assim essa questão de buscar caminhos, eu acho que uma dica é o seguinte: quando você vai buscar caminhos, você não sabe aonde você vai chegar. Tem sempre um fog, tem sempre uma neblina. Entendeu? Eu acho que essa neblina gera um receio e a pessoa fica com medo de avançar. O que eu acho que tem luz depois das neblinas, as neblinas terminam. O negócio é buscar caminhos, é andar na neblina. Eu acho que isso é uma dica que eu dou de entusiasmar a desbravar esses novos caminhos. E isso tanto numa construção de um personagem, isso vale, quanto para caminhos práticos da vida das pessoas. Buscar caminhos é não saber exatamente onde se vai chegar. Entendeu? É uma intuição que está movimentando, que você tem que ter a fé na intuição e a coragem de desbravar essa neblina, entende? E eu acho que teve gente que enfrentou a neblina com mais iniciativa do que outras. Normal isso daí, entendeu? Posturas corajosas, né? É necessário andar na neblina e ter a coragem e a fé. Eu acho que a fé é um dado. A fé tem a ver com a coragem, ela enche você de coragem, né? Entendeu? Mas eu acho que é isso que eu acho que os jovens, às vezes, sem a experiência, porque hoje a quantidade de informação também oprime. Porque você sabe dos riscos muito mais do que você sabia há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás não tinha informação, você desbravava. Hoje, como você já tem muita referência de tudo, às vezes você, com informação demais, esse medo aumenta porque você sabe do risco mais conscientemente. Então, eu acho que desapega um pouco disso, que tem muito caminho para trilhar, tem muita coisa para transformar. É um momento revolucionário. A gente não sabe exatamente para onde vamos todos, mas a gente vai para um lugar legal, eu não tenho dúvida. Como sempre foi. Sempre tem é isso aí, a neblina e a luz do sol. É isso aí. Esperemos. E a gente corre para a luz, né? Corre para a luz. Corre para a luz. É isso aí. Gustavo, querido, que bom, que delícia conversar com você. Olha só, nessa quase uma horinha que a gente está conversando aqui, foi tão rico, foi tão enriquecedor, assim, a gente pensar em algumas coisas e lembrar de outras, né? Eu queria, para encerrar a nossa live, deixar a palavra contigo e te perguntar uma coisa que eu acho que é legal a gente pensar nisso, né? Lembranças do passado que ecoam na sua vida nesse momento e que fazem você ressignificar o seu papel
né? E o papel das pessoas. Eu acho que eu estou falando de você porque você que está dando a entrevista, entendeu? Você que está aqui na alça de mira aqui do teu amigo. Mas assim, ressignificar o nosso papel dentro de uma sociedade plural e que precisa de lideranças, né? Então, assim, o que você vê dentro da sua história de vida, por isso que eu falo de lembranças, do seu histórico, pessoas que te nutrem nesse momento, mesmo que elas não estejam aqui com a gente nesse momento, já tenham partido, e o papel que você acha que o artista precisa ter claro na sua cabeça, não só para passar essa neblina e chegar na luz solar, bonita, limpo, aquela coisa cristalina que a gente vê nos dias outonais. E o que vem? E o que você acha que a gente precisa fazer, né, como artista? O artista, o que o artista que cumpre um papel social precisa ter em mente nesse momento, né? E onde é que ele carrega as energias para se manter em pé? Eu acho que o mote principal de um artista é a ideia da comunicação. É transferir informação, pensamentos, ideias e disso colaborar com o movimento do mundo, né? Para se chegar num espaço de comunicação interessante, consistente, transformador de alguma forma, ou micro ou macro, dependendo da potência de cada trabalho. Então, eu acho que tem a formação humana, em primeiro lugar, individual, a integridade, você com o seu passado, presente, expectativa futura, entendeu? E tem a questão da formação técnica. Eu acho que requer trabalho, dedicação, não é fácil, é um mercado instável em todas as áreas, em todos os caminhos da arte. Então, conciliar essa formação humana fundamental, né? E ela se manifesta no pequeno gesto do cotidiano até os grandes pensamentos, os grandes sentimentos, né? E eu acho que toda pessoa que você está perto, de alguma forma você aprende alguma coisa. É lógico que ter o Sérgio Brito na minha escola, o Ian Michalski, a Glorinha Boitemiller, o Aderbal, o Antunes, eu fui muito amigo do Antunes, não sei se as pessoas conhecem, Antunes Filho, eu considero um dos 5 maiores diretores de teatro do mundo. Tem trabalho, uma obra, vocês têm que conhecer o Antunes, entendeu? Então, esse convívio, logicamente, ele é de uma riqueza incrível. Mas eu aprendo ali, cara, com os funcionários da Cal, os alunos que chegam, essa troca sem limites, entendeu? Com todo mundo, e tentando fomentar essa busca, essa inquietação, que ao mesmo tempo que transforma como pessoa, também inquieta a busca do conhecimento técnico, se embasar, fundamentar o seu aprendizado para poder se comunicar melhor e falar com a sociedade, que é a meta principal do artista, né? Legal. O Juuar, é assim que está escrito aqui. Juuar, ele fala: acolher que o tempo da caminhada na neblina é outro também. Não é o mesmo tipo de caminhada. É uma caminhada diferente, é uma caminhada onde a gente aprende também a botar o pé no chão de outra forma. Mas eu concordo com o Gustavo que eu acho que a gente precisa ter um pouco de intrepidez também. A gente precisa confiar também na intuição que o homem tem, porque o homem às vezes ele fica muito racional, muito cerebral e ele perde uma coisa que é tão bonita e o artista tem tanto isso, somente quando ele vai para o palco, né? É a intuição, exercitar a sua intuição é muito importante, né? E Gustavo, confiar na singularidade da intuição, porque às vezes a gente tem uma intuição que ela não está identificada nas referências que tem, você recua, não confia no seu taco, entendeu? Então confia no seu taco, vai, né? bacana isso.
a gente tem uma historinha para trás, né? O Gustavo tem a história dele, eu tenho a minha, e a gente tem a nossa família, que é uma coisa que tem um significado muito importante nesse momento também, que fortalece a gente e que também traz força para que a gente caminhe avante. Gustavo, eu não quero que você fale somente da família, mas eu toquei nesse assunto, evidentemente, porque eu sei do seu amor, do seu carinho, do seu afeto, e você tem duas pequenininhas, né, na sua vida agora, são duas meninas, é? Duas netinhas? Duas netinhas, é. Duas netinhas. Eu queria que você falasse um pouco desse Gustavo pai e vô, né? Porque você não é só avô, você é muito jovem para ser avô, rapaz. Você é um pai e vô. E falasse dessa perspectiva também para essa garotada, porque a gente está carregando uma bandeira que é delas também, que a gente vai ter que entregar na mão delas lá na frente, né? Sim, mas aí, pô, eu falo de Sérgio Brito e essa gente, mas o esteio, né? Os pilares da força, eu tenho que agradecer as minhas mulheres. Eu tenho 3 filhas e 2 netas. Então, overdose feminina. Eu só é um privilégio, um amor muito grande, e me enchem de força e responsabilidade, né? Diária, um compromisso natural que a gente assina, né? Não sei com quem, mas que a gente vai muito alegremente tocando todos juntos aqui, com toda a força do mundo. E nesse momento, esse afeto todo, essa união toda, dá muita força, todo mundo se apoiando. É muito bonito. Gustavo, eu deixo com você, então, as suas palavras finais, que podem ser palavras de estímulo, não só para quem está aqui com a gente na live, mas também para quem vai nos ouvir depois, porque essa live vai ficar gravada, registrada. E eu queria registrar minha amizade profunda por você. Você sabe disso, a gente não precisa ficar rasgando seda aqui na frente do pessoal, mas minha fé em você, nas suas propostas, no seu sorriso, na sua alegria, apesar de tudo. E se você me chamar para atravessar a neblina com você, eu acho que a gente está atravessando juntos já. Estamos atravessando juntos. Mas conte comigo sempre, cara. Você está no meu peito e eu espero estar no seu também. Está totalmente, amigos, né? Muito sólidos assim e com muito amor. Eu agradeço o convite. Eu acho que a palavra estímulo é fundamental, sim. Há saída para tudo, há esse afeto todo, o trabalho de vocês aí reunindo essa galera, entendeu? Querendo passar conhecimento. É esse o caminho, isso só tende a ampliar aí para vocês, entendeu? Que a gente pudesse cooperar, conte com a gente aqui também, entendeu? E desejo muito sorte e empenho. Tem que trabalhar, não cai do céu. Se dediquem, entendeu? Com a maior alegria, sem peso, sem nada. É no aprendizado tranquilo e desejoso do conhecimento. A curiosidade é um grande propulsor das nossas vidas. Sejam curiosos, inquietos e aprendam tudo que possam, bebam, né? Quero dar a participação aqui da Sandra Andresa. Otimismo, companheiro, desbravador, sempre um ombro amigo, grande pessoa, muito orgulho pelo trabalho e a vida do Gustavo, Sandra Andressa, Cabocla Queiroz, Adriane querida, um beijo, adoro essa postura de vida e na arte, avante! É isso aí, o Gustavo, sol, a luz do sol tá ali. Muito obrigado, um aplauso para os artistas e muita força para a gente. Vamos juntos, vamos nos unindo. Obrigadíssimo a todos aí, beijos. Beijo. Tchau.